Me fizeram ter vergonha de mim, mas o Ani me ensinou que não é bem assim. Loba, seja muito bem-vinda a este canal, um canal que fala sobre questões femininas, valores morais, menstruação e tudo que envolve esse universo energético e misterioso feminino. Esse canal aqui, ele preza pela liberdade, pela autonomia, então se você se identifica, por favor, já deixa o seu inscreva-se aqui embaixo e o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se eu ainda não te ganhei, por favor, eu te convido, na verdade eu te desafio a assistir pelo menos 3 vídeos nesse canal. Se você não gostar, tudo bem, é sem compromisso. Se você gostar, se inscreva. Como já foi dado um spoiler no Insta pra vocês, se você não me segue no Insta, vou deixar aqui porque lá eu sempre posto uma prévia do vídeo antes de sair aqui no YouTube, beleza? Enfim. Como eu já dei um spoiler pra vocês no Instagram, como eu já falei no vídeo passado, se você não assistiu, está aqui no card. Contar histórias e fábulas como maneira de propiciar uma orientação, compreensão e percepção é uma tradição muito antiga na maior parte das sociedades. Nessas histórias é muito comum o uso de arquétipos, ou personagens representativas, imagens universais que refletem verdades às quais as pessoas reagem interiormente. Ou seja, são símbolos que são reconhecidos por todas as sociedades e por todas as pessoas inconscientemente. Para as sociedades mais antigas, pensando agora naquelas que passavam o conhecimento oralmente, que ainda não tinha escrita, esses arquétipos eles representavam uma estratégia de aprendizagem. Então era por meio da identificação com a imagem que o ouvinte atingia uma compreensão interior, consciente ou subconsciente, e por meio delas podia despertar e expressar as energias dos arquétipos. Uma breve explicação, porque vai ter vídeo falando só sobre os arquétipos em si. Hoje a gente vai falar dos arquétipos com relação à nossa menstruação. Então, falando na nossa menstruação, os arquétipos mais comuns, ou seja, as imagens representativas mais comuns das fases da nossa menstruação, é o da força universal feminina, a grande deusa. Vou deixar uma imagem dela aqui. Com frequência, essa imagem era representada com 3 deusas ou personagens femininas que representavam o ciclo da vida da mulher. Então, a donzela, a mãe ou mulher e a bruxa anciã. A nossa querida donzela, ela era representada de modo geral como energizada e dinâmica, refletindo a luz que expande na lua crescente. E sempre foi associada à cor branca por conta disso. Já a mãe, ela é brilhante e sempre retratada como fértil e nutrícia, refletindo a luz radiante da lua cheia e associada à cor vermelha. E a bruxa anciã era representada como detentora da sabedoria, o portal para a morte e o caminho para os poderes do mundo interior. Ela refletia a luz que diminuía com a lua minguante e levava ao aspecto escondido da lua escura, que é a lua nova, que era associada à cor preta ou azul. Mas aí você vai me perguntar, ué, não são 4 fases da lua? Sim, são 4 fases da lua e eu vou explicar pra vocês. Primeiro, eu quero que vocês entendam que vamos achar tudo isso nas histórias que a gente escuta desde criança. Sempre tem uma donzela. Essa donzela ou ela tá em perigo, ou ela é muito dinâmica, muito viva, muito energizada, tem muita energia para descobrir o mundo. Tem também sempre quem? A mãe. Às vezes aparece a mãe, né? A mãe raramente é retratada e existe um porquê disso. É sempre retratado muito mais a bruxa, a madrasta, a feiticeira do que a mãe em si, né? Engraçado isso. Tem sempre o aspecto da mãe, que é aquela que nutre, que é aquela que cuida, aquela que cria, aquela que protege, né? Aquela que dá o amor. E aí tem sempre a madrasta, que é a destruição. É a madrasta má, é a rainha, é aquela que tem o poder, a feiticeira, né? Aquela maluca. E aí a gente tem quem? A bruxa. Geralmente a feiticeira e a bruxa são sempre a mesma pessoa, né? Mas a gente tem a bruxa nas histórias. Vocês conseguem aí lembrar algumas histórias que tenham
esse tipo de arquétipos, isso são arquétipos dentro das histórias. Então, por conta desses arquétipos, algumas histórias infantis podem ser consideradas contos menstruais. E eu vou falar um pra vocês. Não é hoje, é no próximo vídeo, então aguardem. Mas eu vou contar um pra vocês que é bem legal. Então vamos explicar porque antes eram só 3 e depois passaram a ser 4. Assim como o mundo inteiro evoluiu, a ciência evoluiu, nós mulheres também buscávamos evoluir. Com o passar do tempo, elas representavam 3. Elas consideravam toda essa fase escura de anciã, de bruxa anciã, como arquétipo da sabedoria, mas com o passar do tempo, observando as características e as expressões das mulheres durante determinado período do ciclo, elas passaram a ver que este período em que ela saía da fase ovulatória até o período da menstruação em si, ela ficava diferente, que é o que a gente chama de TPM. E as nossas ancestrais observavam que as mulheres ficavam diferentes, porque lá atrás, gente, tipo, lá atrás mesmo, antes de Cristo, porque a gente acha que mulher só menstruou depois que a ciência existiu, né? Tem gente que realmente pensa assim, tem homens, pasmem, mas tem homens que perguntam se mulheres sangram. Pasmem. Lá atrás, muito antes de Cristo, quando as mulheres, quando elas menstruavam juntas, elas eram colocadas em tendas, onde elas não tinham contato com mais ninguém da sociedade. Uma hora era porque era muito sagrado, numa sociedade mais matrifocal, outra hora era porque era muito impuro, e a gente vai falar disso, que era uma sociedade mais patriarcal, mais machista. Elas eram separadas da sociedade, não podiam relar em nada. Desse modo, elas tinham muito tempo para se observar. E elas se observavam que antes da menstruação, logo que elas saíam dessa fase mãe, dessa fase altruísta, né, dessa fase mais amorosa, elas muitas vezes ou ficavam muito sensíveis às coisas do universo, ou ficavam muito nervosas, ou muito emotivas. Era diferente da energia da menstruação. E aí, com o passar do tempo, elas foram vendo também, por conta da lua, tinha aí uma quarta fase, que elas denominaram como feiticeira, como arquétipo da feiticeira. Então nós temos a linda jovem donzela representando a nossa fase pré-ovulatória. O que é a pré-ovulatória? É logo que eu saio, é após menstruação. É logo que eu saio da minha menstruação, eu renasci, né? Daí vem a expressão que nós usamos muito, tipo, eu morro e renasço todo mês. Eu renasci nessa fase, então eu tô toda reluzente, eu estou atraindo, as energias sexuais aumentam, mas não é nada sério. Eu quero só flertar, eu quero só brincar, eu quero só, tipo, morde-a-sopra, sabe? É aquela energia. Mulheres que exploram o seu lado sensual provavelmente vão se reconhecer aí, né? Quando você tá naquela energia de tipo, quero, mas não quero ainda, sabe? E você gosta daquele jogo do flerte. É esta fase. Então nós temos uma energia dinâmica aí, como se fosse a estação da primavera. E também temos energias de renovação e energias de inspiração. Temos também a fase da boa mãe, que é representada pela fase ovulatória, nossa. E geralmente ela é representada também como a potencialidade da lua cheia, porque a ovulação é a potencialidade da nossa menstruação, né? Então a gente foca muito no sangue em si, mas a gente esquece que a gente tem essa energia de fertilidade mesmo para as meninas que inibem essa ovulação com remédios. Existe essa energia de fertilidade porque o nosso corpo é muito magnífico. Essa fase vem junto com a potencialidade da lua cheia, junto com a plenitude das energias da estação verão. Então além de acompanhar as fases da vida, também tem essa coisa de estação do ano, também contém essa energia de fecundidade, de empoderamento, de sustento. Então geralmente este período você tá mais receptível a falar com as pessoas. Então você não vai só flertar, você vai entender mais o mundo
à sua volta, você tá mais compassiva, você está mais empática, você tá se colocando no lugar do outro, você quer se doar mais. É uma fase que talvez você queira fazer mais doações, ter atitudes melhores com o próximo, se reconciliar com alguém, porque você tá nessa vibe, você tá fértil, o corpo com essa energia de fértil, ele quer se relacionar com as pessoas, isso é natural. E aí nós temos a fase da feiticeira, que vai representar energias de retiro, de interiorização, energias de outono mesmo, de estação de outono. E essa energia de interiorização que aumenta com a lua minguante. Então, trata-se de uma mulher muito mais misteriosa, sexualmente poderosa. E aqui eu quero falar com vocês, principalmente com os homens. A gente acha que a nossa TPM é o ápice da gente explodir, né? Nós estamos tão mais sensíveis, que até a nossa energia sexual fica mais sensível. Então, um sexo que na fase ovulatória seria uma coisa assim, tô afim de uma mãe e papai, na fase feiticeira, que é a nossa TPM, meu amado ou minha amada, geralmente, eu falo pros homens porque geralmente mulher se entende com mulher, se você tem uma parceira mulher. Então, tô falando para os homens porque geralmente eles têm um tabu com TPM, de que a gente vai matar eles na TPM, mas é porque eles não entendem a gente. Mas enfim, se eles colaboram com você durante o ciclo, se eles entendem o seu ciclo, se eles entendem a sua fase, entendem a sua TPM, se você viveu esse ciclo de uma forma que você não se forçou a fazer nada em momentos que não eram momentos de fazer, vai chegar nessa fase e você vai querer sexo. Você vai querer relações sexuais e não no estilo mamãe e papai. Você vai estar mais selvagem, você vai estar mais sensual. Então é uma dica aí para os parceiros sexuais das mulheres, parceiros ou parceiras. Porque entender o ciclo faz com que a nossa saúde sexual melhore, gente. Tem mulheres que falam, não, eu quero morrer, eu quero matar. Lógico, gente. Não presta atenção, tem que prestar atenção. Silencia. A meditação, eu não digo que a meditação cura, longe de mim. Mas para você voltar a atenção para o seu corpo, para o momento presente e para o que ele tá querendo te dizer, no sentido assim, perceba as inclinações para o seu corpo. Tipo, pensa no seu clítoris, como ele tá, medita sobre ele. Ele tá com vontade? Ou realmente eu tô com muito ódio da vida e do mundo? Porque se eu penso que eu tô com ódio, eu explodo esse ódio, isso vem muito mais forte na TPM. A gente tá realmente mais sensível e isso é biologicamente comprovado. Que a gente fica realmente mais sensível e mais intolerante com a natureza, com o mundo externo, por conta das taxas de hormônios que mudam. Essa é a nossa TPM, essa é a nossa fase feiticeira. Eu amo viver dentro de um ciclo menstrual, eu amo viver conforme as minhas disciplinas internas. Outra coisa sobre essa fase feiticeira também, ela representava, e isso você consegue ver em várias histórias, a destruição. Temos aí várias histórias. Essa destruição que às vezes é necessária para o nosso crescimento. E por fim nós temos aquela mulher velha, aquela mulher feia, que a gente chama de bruxa anciã. Representa a fase menstrual do recolhimento, que é a nossa menstruação em si. Quando hoje, no primeiro dia da menstruação, mulheres, a gente não fica com mais dor. Geralmente dá mais cólica no primeiro dia, dá uma dor muito intensa, muito grande. E a gente quer se retirar, a gente quer ficar deitado embaixo da coberta, com o pé quentinho, bolsa de água quente. E só ali, só me deixa ali. Isso faz parte da nossa menstruação. Não é um castigo divino, entendeu? Deus não colocou isso em você pensando em te castigar. Imagina, nossa, vou castigar todas as mulheres do mundo pelo fato delas serem mulheres. Oh, Deus. Então, faz parte. Nossa, mas eu sou obrigada a sentir dor. Não, a gente tem analgésicos
para melhorar a dor, mas esse sentimento de recolhimento é o que traz essa fase. É para você se recolher mesmo, não é para você se obrigar a fazer atividades porque dói, porque a gente quer se recolher. É pra gente não forçar nada mesmo, é pra gente não negligenciar nada mesmo, é pra viver esse tempo de recolhimento. O que eu tô sentindo? Como é a minha dor? Então ela representa essas energias de interiorização, bem como uma beleza da natureza que foi perdida pelo inverno, que trouxe aquelas folhas secas. E essa fase ela também é representada pela lua escura, que é pela lua nova. Por isso que falam pra gente, todas as mulheres deveriam menstruar na lua nova. Não, é só pela semelhança que há das energias da fase da lua com as fases da nossa menstruação e com as estações do ano. Há uma semelhança. E aí elas associam uma coisa com a outra, mas não é via de regra menstruar na lua nova ou na lua cheia. Os arquétipos da donzela, da mãe, da feiticeira e da bruxa anciã oferecem pra gente um entendimento da verdadeira natureza da mulher e evidenciam, chamam a atenção para o quanto as mulheres precisam se conscientizar dessa natureza. Então esse foi o vídeo dos arquétipos da nossa menstruação. Então explicando um pouquinho mais para vocês por que donzela, por que mãe, por que feiticeira e por que bruxa anciã. Se você não entendeu, se você tem dúvida, você pode deixar aqui no YouTube, lá no meu Instagram, você pode deixar no site do Anne, você pode deixar no Facebook, em qualquer lugar você pode deixar a sua dúvida, que eu vou ver, e se tiver uma dúvida como a sua, talvez eu grave um stories, então já me siga lá, ou eu grave um outro vídeo explicando melhor e de uma forma mais didática. Um beijo grande pra vocês e lembrem-se, me fizeram ter vergonha de mim, mas o Anne me ensinou que não é bem assim. Fui!